Uma venda é concluída no seu site. Um cliente liga para o suporte. Um produto novo é cadastrado no seu estoque. Para onde essa informação vai no exato momento em que acontece essa ação? Na nossa aula de hoje, vamos abrir as portas da sala de máquina e descobrir, né, onde que esses dados nascem dentro de uma empresa. Vamos entender o que são os tais sistemas transacionais. Por que eles são a nossa mina de ouro? Ou melhor, né, o nosso poço de petróleo. E por que, apesar de serem essenciais para a operação, né, do dia a dia da empresa, eles não são o lugar mais adequado para a gente parar e fazer análise. Ao final desse episódio, você vai entender a diferença fundamental entre um sistema feito para operar e um sistema feito para analisar. E por que essa distinção talvez seja o primeiro passo prático para a gente colocar qualquer projeto de IA em produção. Three, two, one, go. Fala pessoal, quero te dar as boas-vindas ao segundo episódio do nosso programa O Blueprint da IA. Eu quero agradecer demais todo mundo que assistiu e comentou o primeiro episódio, o primeiro vídeo, e é incrível construir aqui essa comunidade com vocês. E claro, eu não posso deixar de agradecer o pessoal da BData, que apoia esse projeto e acredita bastante aqui nessa democratização de conhecimento e inteligência artificial. Bom, no nosso último encontro, né, no nosso primeiro episódio ali, a gente estabeleceu que os dados são o petróleo, né, que é a nossa matéria-prima de tudo. Hoje a gente vai dar um próximo passo lógico, que é entender como que esse petróleo ele é extraído, né, pela primeira vez ali, e como que a gente conhece a nossa mina de ouro. Aliás, mina de ouro não, o nosso poço de petróleo. Para entender o conceito de hoje, eu quero que você faça uma analogia. Imagine o seguinte, uma loja física bastante movimentada. Pode ser um grande varejista que você está acostumado a comprar ou um mercadinho aí perto da sua casa. Agora pense no seguinte, pense na operação do caixa. Qual que é a prioridade número 1 que um caixa tem que ter? Velocidade e precisão. O cliente chega, passa os produtos no caixa, o sistema registra a venda, calcula o valor que tem que ser pago, processa o pagamento, imprime a notinha e está tudo certo. Só que tudo isso dentro do sistema ele é uma transação de venda. Ela precisa ser rápida para você não criar fila e ela precisa ser 100% exata. O caixa não pode cobrar um valor errado, né? Muito menos esquecer de dar baixa no estoque, beleza? Bom, agora imagina o seguinte, vem o gerente regional desse grande varejista ou o gerente que cuida do mercadinho também ali do outro bairro. Imagina que essa pessoa chega para esse caixa e pede: "Ô fulaninho, por favor, você pode me gerar um relatório com a comparação de venda de todos os produtos de laticínios dos últimos 6 meses?" Pensando friamente, o que acontece, né? O caixa vai parar, a fila do caixa vai aumentar, vai ficar gigantesca, a operação inteira vai ter um impacto super negativo. Isso por quê? Porque o sistema do caixa, ele não foi projetado para responder esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta complexa. Ele foi projetado para fazer uma coisa única, que é processar a transação individual e de forma eficiente. Ele tem que registrar a venda e cobrar o valor do cliente, não fazer essas análises, não fazer esse tipo de processamento. Olha só, na tecnologia, esses caixas de loja são LTP, os nossos sistemas de processamento de transação online, ou, né, no inglês aqui, Online Transaction Processing. Online aqui não estou falando de ser na internet, tá? É por ser ao vivo ali, sem tempo real. Eles são o que a gente chama ali da linha de frente, né? O poço de petróleo, onde cada dado novo é extraído por aquela primeira vez, né? Então, esses sistemas OLTP, eles são, de alguma forma ali, a espinha dorsal, né? O operacional de qualquer empresa. Eles que rodam o negócio no dia a dia. E, por exemplo, quando a gente fala de um RP, tipo o SAP, que cuida das finanças, do estoque, a gente está falando de um sistema transacional. Cada nota fiscal emitida lá dentro do SAP é uma transação. Quando a gente fala, por exemplo, de um CRM, por exemplo, Salesforce, ele gerencia o relacionamento com o cliente, e aqui a gente está falando de um sistema transacional. Cada novo lead cadastrado, cada e-mail enviado é uma transação, é uma operação ali dentro. A plataforma do seu e-commerce, ali, o seu ponto de venda, né, o PDV,
o sistema de RH que processa a folha de pagamento da empresa. Todos esses sistemas, eles são exemplos de OLTP, né? Online Transaction Processing. E o rigor científico por trás deles é garantir que um processo que a gente chama, uma propriedade que a gente chama de ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas para você que é gestor ou líder, isso significa uma coisa muito importante: confiança. Confiança que a transação ou ela acontece por completo e de forma correta, ou ela não acontece. Não existe meio termo, não existe meia transação, tá? Nesse processo com ACID. E aqui ele está falando de confiança. Confiança de que o sistema vai garantir a integridade da sua operação. E só por isso, né, ele é o nosso petróleo, nosso poço de petróleo, é aí que dá essa fonte da verdade para os nossos dados brutos. Ok, Nogueira, entendi. Se os dados mais confiáveis estão nesses sistemas transacionais, por que a gente não pode simplesmente conectar as nossas fontes, fontes de dados, o nosso dashboard, as análises, a IA, diretamente nesses lugares? É pela mesma razão que o gerente não pode ir lá e parar o caixa da loja para pedir um relatório, né? E eu tenho 2 pontos sobre isso. O primeiro é performance. Uma consulta analítica, tipo, qual o perfil do cliente que compra o produto X e não compra o produto Y? Ela é muito pesada computacionalmente. Essa consulta ela vai varrer diversas tabelas para encontrar o dado. Se você rodar isso no seu sistema transacional, você pode deixar ele tão lento que a operação da sua empresa para. Você derruba o site, trava o caixa, para de vender, só para gerar o relatório. E aí, se você fizer isso, quem tiver com o papel de CFO na sua empresa vai ficar bastante desconfortável com a sua atitude. E o segundo ponto é a estrutura. Para garantir a velocidade dessas transações, ali principalmente de leitura e escrita, os dados desse sistema são guardados de forma super organizada e quebrada em dezenas ou até centenas de tabelas, tá? É um processo que é conhecido como normalização quando a gente trabalha com banco de dados. E para um analista juntar todas essas pecinhas para responder uma pergunta ali de negócio, é como montar um quebra-cabeça de umas 10 mil peças. Isso a cada nova pergunta. Então acaba deixando ali o processo mais ineficiente e mais complexo. Eu vou te contar outro segredinho. Trabalhar com ambiente transacional para fazer um comportamento que seja analítico vai te gerar um custo desnecessário, porque ele não é otimizado para isso. O ambiente transacional ele é otimizado para você fazer uma escrita muito rápida de dados. O seu ambiente analítico, por outro lado, ele é ineficiente para você trabalhar no transacional. Não adianta você tentar fazer um monte de operação de escrita no seu ambiente analítico, porque ele não foi otimizado para isso. Não é o propósito dele. Então, usar um propósito que foi desenvolvido para transacionar, para fazer uma operação do dia a dia, ele tem as suas características, ele tem a sua personalização. Se você pega isso pro gerencial, ele tem outra característica. Então não adianta você tentar otimizar um processo transacional para o analítico e o contrário também, porque eles não vão ser eficientes para essas operações. Dê foco, consulte o que você vai fazer de consulta no analítico, gerando o relatório por lá. E faça o seu dia a dia da operação no transacional, que é o que foi projetado para isso. Bom, o que vimos na nossa aula de hoje? A gente aprendeu que os dados nascem em sistemas transacionais, que as nossas minas de ouro aqui, ou né, o nosso poço de petróleo, eles são desenhados para garantir a velocidade e a integridade da operação no nosso dia a dia. Eu também fiz contigo a analogia ali do caixa da loja, que mostra que esse tipo de tecnologia ele é ótimo para transação, mas ele é péssimo para a gente gerar as análises. Isso nos deixa com um desafio claro, que ele é a ponte para a nossa próxima aula. Fica aqui uma chamadinha. Se a gente não pode analisar os dados diretamente no nosso ambiente transacional, para onde que a gente leva esses dados, né? A gente precisa de um lugar central, um espaço projetado, dedicado, né, especificamente para armazenar e analisar grandes volumes de dados de todas as fontes de dados que a gente tem na empresa, então de várias origens diferentes. A gente precisa de um grande armazém, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar ali no nosso próximo episódio. A gente vai entender como que funciona o Data Lake, né? Você vai ver exatamente ali por que ele é tão importante, como que ele resolve o problema, né, do transacional que a gente acabou apresentando hoje. E aí, essa jornada está fazendo sentido para você? Se sim,
Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para não perder nenhum próximo episódio aqui do nosso o Blueprint da IA. Ah, e outra coisa, eu quero te ouvir. Deixa aqui nos comentários um exemplo de sistema transacional que você usa ali no seu dia a dia. Vamos trocar essa experiência. Um grande abraço e até a próxima.